Este programa é livre para todos os públicos. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está aqui em Gênesis 1, 27. 1 de Gênesis 27. Deus nos fez absolutamente livres de doença. Para a gente ser eterno. E Ele deu tudo isso para nós. Olha, Ele deu comida, Ele deu peixe, deu alimento de qualquer forma. Ele nos pediu para multiplicar-nos. Quer dizer, toda essa imunidade que a gente tinha de Deus desapareceu a partir do momento que Adão e Eva cometeram o pecado original. A palavra diz aqui, todo o universo pecou. Então, a partir daquele momento, veio a morte, veio a doença, veio a morte. O pecado, a doença e a morte. Então, mas aquela imunidade divina persiste em nós ainda. Nós temos esse gene divino, o gene da imunidade, está dentro de nós. Mas o pecado veio e veio atrapalhar tudo isso. Então foi a primeira, para aqueles que são da área da saúde, né? A primeira manifestação de epigenética do mundo foi o pecado original. Muito bom. E eu estava outro dia, vocês sabem que Deus me deu uma virtude, né? E um dom de eu poder parar às vezes e começar a pensar um pouco. E às vezes a gente não tem tempo nem disso, né? A vida é tão corrida. Do INCOR de manhã, no Hospital das Clínicas, depois vou para casa, depois eu vou para o consultório, e às vezes tem que ver doente, mas mesmo assim, Deus me deu esses momentos onde eu posso parar para pensar e meditar um pouquinho a palavra. E eu estava pensando nos pecados capitais, né? Eu não estava falando de pecado, porque Deus nos deu comida à vontade. Então, para a gente comer é necessário, né? Se come demais, você tem a gula. Admiração pelos outros também é uma coisa de Deus, né? Puxa vida, eu tento, né? Se bem que a palavra tentação não é muito, faz parte do meu dicionário, né? Eu procuro imitar Cristo, procuro imitar Paulo. Então isso é uma coisa boa, né? Você vê uma pessoa, você quer fazer igual àquela pessoa. Mas você não pode ter inveja da pessoa, né? Inveja é aquele sentimento que você tem, dói aqui dentro quando o outro tem e você não tem. Não é porque você não tem, é porque o outro tem. Então isso é uma coisa ruim, isso é um pecado. Avareza, guardar dinheiro demais, o seu Deus é o dinheiro. Então todas as coisas boas que Deus nos deu se transformam em problemas, em pecados. E o salário do pecado, a gente sabe que é a morte, não é verdade? Então eu fiz uma relação entre os pecados capitais e as doenças, e os fatores de risco do coração. Então a ira, pessoa irada, a chance que ela tem de ter um infarto é 4 vezes maior do que a pessoa calma. Ah, doutor, mas você ouve sempre falar, né? Não, porque quando eu fico com raiva, eu desconto na pessoa e fico livre. Não é isso que vocês falam? Mas não é, não. Pavio curto, vida curta. Então, se você tem hostilidade, a chance de você ter infarto e AVC é grande. Gula, obesidade. Evidentemente, vocês que assistem e ouvem o programa Mais Saúde, né? Com a doutora Gisela, na TV e na rádio comigo aos sábados, vocês sabem muito bem como a obesidade é um fator de risco importante. E a obesidade é hospedeira de diabetes, de um monte de doenças. Muito bom. E aí vai, todos esses pecados capitais, relacionando com o fator de risco. Eu até fiz um e-book, que está disponível gratuitamente para vocês. Ó, vocês vão ver aqui, no GC aqui da TV, vocês vão ver o meu Instagram, que é @drsavioli. Lá vocês vão ter acesso a esse e-book gratuito, que eu faço uma correlação entre os pecados capitais
e os fatores de risco para o coração. Então, são 7 pecados para o seu coração. E no meio desses pecados, no meio desses fatores de risco, existe um fator de risco que chama-se fator psicossocial, que até um tempo atrás, a ciência não tinha comprovação de que ansiedade, de que depressão levava às doenças do coração. Mas, há uns 10, 15 anos atrás, surgiram os primeiros estudos mostrando que depressão é um fator de risco para as doenças do coração. Que a pessoa deprimida, ela pode ter infarto. Bom, isso aí justifica porque um cardiologista que nem eu, um clínico geral, a gente fala sobre depressão. Se bem que, veja bem, hoje a medicina é muito fragmentada, né? É o médico que trata do ouvido, outro trata do coração. Então você tem 4, 5, 6 médicos e, na verdade, às vezes quando você precisa, você não tem nenhum. E eu, graças a Deus, eu sou da medicina que a gente tratava e trata hoje o doente, a pessoa, não a doença. Então, a gente é obrigado a entender o paciente de uma forma global. Por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. Se vocês entrarem na palavra e procurarem em Coríntios, na 1 de Coríntios, não sabeis, 1 de Coríntios 3,16, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Quer dizer, nós usamos o corpo que é templo do Espírito. E a gente tem que cuidar do corpo, não é só da alma, não é só do Espírito. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos Espírito. E a gente tem que cuidar do corpo, porque um dia a gente vai entregar ele para Deus. E eu gostaria muito de entregar o meu corpo para Deus, tranquilamente, não com o encardido do lado, me chamando. Então veja só, é muito importante a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. E a depressão é um dos problemas maiores que a gente tem hoje. A depressão é uma doença cada vez mais frequente e, se você considerar dos fatores de risco para a doença do coração, ela está em 4º lugar. Hipertensão, aumento do colesterol é o primeiro, segundo, tabagismo, terceiro, hipertensão arterial, pressão alta. Tudo isso está lá no meu e-book, depois vocês vão ler bonitinho lá. E 4º lugar, nas mulheres, depressão, ansiedade, estresse. Por que nas mulheres? Porque a mulher hoje, ela tem uma função diferente, né? A mulher tem um estresse no trabalho, a mulher tem um estresse na casa, e a mulher tem um estresse marital, de relacionamento. Então, tudo isso faz com que a mulher fique mais sujeita a esses problemas, principalmente perto da menopausa e depois da menopausa, que aí a coisa pega muito mais. Mas depressão é doença. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, é doença, ela é catalogada no Código Internacional de Doenças, tem CID, tem tudo. Não é frescurite de mulher, que muita gente acha. Não é uma doença, tem fundamento, tem explicação fisiológica. Tá? É uma doença que faz parte do sistema nervoso central, é falta de um neurotransmissor. É um hormônio, é uma substância produzida pelo cérebro que faz com que a gente fique triste, que a gente fique alegre, que é normal, né? É normal você ter tristeza, é normal você ser alegre. O que não é normal é você ficar triste, somente triste. O que não é normal é você ficar, todo dia acorda com aquele humor deprimido, tá? E junto com isso vem outros sintomas. Perda de prazer da vida. Perda de concentração. Começa a fazer uma coisa, para, nem termina, faz outra coisa. E vai andando que nem barata tonta.
Terceiro, perde o sentido da vida, perde o prazer pela vida, não quer comer, ou come demais, ou tem pouca fome ou tem muita fome. Quando tem muita fome, quer comer só doce e quer comer só massa. É isso mesmo. Mas por que, olha como a natureza é maravilhosa. Deus, quem fala que Deus não existe, como dizia o meu querido amigo, já quase santo, Padre Léo, é uma anta de verdade. Quem não acredita em Deus é uma besta. Digo para vocês, de nós médicos, a gente que vê as coisas de perto, olha como Deus é fantástico. O que faz a produção de uma serotonina, que é um neurotransmissor importante para o cérebro, para a depressão, para a alegria. É um aminoácido que chama-se triptofano. Ele é um precursor da serotonina, que a gente não faz a serotonina. E a gente precisa receber esse triptofano de fora para fazer a serotonina. Quando a mulher fica triste, o que acontece? O que ela quer comer? Chocolate, não é mesmo? É ou não é verdade? É. E sempre no finzinho da tarde, assim, né? Quando cai o sol, dá aquela vontade, dá tristeza, né? E dá vontade de comer chocolate. Porque no chocolate tem triptofano, que é o precursor da serotonina. Então isso tem lógica. Então agora veja só, como é que eu vou saber se eu tenho depressão ou não? Tristeza é normal. Faz parte. A pessoa que não tem nem tristeza nem alegria é um legume, né? Não tem sentido, não é vivo. O que eu falei, a tristeza prolongada, que é errada, e junto com outros sintomas. Um dos sintomas é ideação suicida. O sujeito fica pensando, olha, minha vida não tem jeito, é melhor morrer. Olha, é melhor morrer, e às vezes já tem suicídio mesmo. Então, quando vocês ouvirem falar, uma pessoa do seu lado, deprimida, que olha, eu vou me matar, você corre levar essa pessoa para o psiquiatra, corre levar para o médico, porque ela avisa, porque a pessoa arquiteta um plano todo para se matar. Isso é real. Eu já vi 2 casos na minha vida de médico, de 48 anos que eu tenho de médico, ainda bem que eu só vi 2 casos. Um caso foi um senhor que operou o coração e logo depois, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a pessoa entra em depressão. Que é normal, né? Você fica tão ansioso, vai operar, acorda na UTI, estou vivo, né? Vem aquela euforia, depois vem uma depressão. Esse indivíduo era um prisioneiro de guerra, um alemão que veio para o Brasil, estava há muito tempo no Brasil, e ele tinha um quadro depressivo já, e teve um chamado no pronto-socorro que eu trabalhava. Quando eu cheguei lá, ele estava pendurado, enforcado. Ele, sabe aqueles sobrados de antigamente que tinha uma escada, né, de madeira? No balaústre da escada, ele mediu a altura do balaústre até o chão, descontou a altura dele, foi lá, comprou uma corda e se matou. Então ele é arquiteta, a pessoa arquiteta. E outro caso, também, uma paciente que era da doutora Gisela, depois ela passou comigo, e ela estava lá fazendo toda a reeducação alimentar. Aí ela ligou para mim, peguei o telefone e ela falou, doutor, eu estou aqui no 10º andar da minha casa, a minha vida não tem mais sentido, eu vou me jogar. Vocês imaginem o sufoco que foi para mim, né? Bom, mas nessa hora Deus sempre vem, né? Ajuda a gente. Eu chamei a Gisela rapidinho e falei, amor, fica no telefone, fica rezando com essa paciente, o nome dela, que eu vou. E eu peguei, liguei para o pai e pedi para o pai arrombar a porta. Ela estava se jogando da janela. Então isso acontece. Então é muito comum, e suicídio mais em jovem ainda. A gente vê a juventude toda que usa com droga, né, fica tudo animado com droga, depois depressão, e a gente vê muita gente se matar por isso. Muito bom, veja só. Tem alguns tipos de depressão que a gente sabe que são comuns. Por exemplo, depressão na menopausa, né? A mulher na menopausa, perimenopausa. Então, é uma fase difícil para a mulher. E eu me preocupo muito com o coração da mulher.
Eu até escrevi um livro que está aqui à disposição na Canção Nova, foi pela editora Canção Nova, chama-se Um Coração de Mulher. Eu realmente me preocupo muito com o coração da mulher, porque na menopausa, você até o início da menopausa, você tem vamos dizer assim, você tem um benefício dos hormônios femininos, eles protegem o coração. Mas perto da menopausa e depois da menopausa, desaparecem esses hormônios. Então, o risco da mulher desenvolver doença do coração é grande. Então, por isso que eu falo sempre para as mulheres, nessa fase, você tem que fazer uma consulta com o ginecologista, mas não pode esquecer o cardiologista. E vem a depressão da menopausa. Porque o hormônio feminino é um hormônio também que mexe muito com a parte de humor. Então, você imagina, a mulher já menopausada, já está com o humor já complicado, geralmente em depressão, pressão alta que aumenta na menopausa, colesterol que aumenta na menopausa, obesidade, né, que aumenta na menopausa, e psicologicamente a mulher tá mal, porque perde toda aquela figura feminina, né, ela olha no espelho, se vê fora de peso, se vê mal. Então, isso é um fator de risco para a doença do coração, a depressão. Muito bom, mas agora, o que eu estava dizendo para vocês, como é que eu vou saber se eu estou deprimido ou não? Esse livro aqui eu lancei agora, estou lançando hoje, aqui pela Canção Nova, que esse livro já é um livro antigo, mas eu estou relançando hoje pela Canção Nova, Depressão, Onde Está Deus? O prefácio desse livro foi escrito pelo Padre Léo, meu querido amigo, hoje servo de Deus, Padre Léo. Ele escreveu o prefácio, e claro, hoje está atualizado, o Padre Vicente fez também um prefácio, e eu fiz umas atualizações por conta do Covid, mas é um livro que vale a pena você comprar, porque aqui dentro tem um teste para você saber se está com depressão ou não. É um autoteste para depressão. Você pega aqui as perguntas, primeira pergunta, olha, não me sinto triste, estou sempre triste, estou tão triste e infeliz que não consigo suportar. E cada questão você vai dando uma notinha, e no final você soma para saber se você está com depressão ou não está. Quer dizer, isso aqui é um teste de triagem, sabe? Ajuda a gente poder orientar a pessoa se está triste, se está ansiosa ou se realmente está deprimida. Mas tem um tipo de depressão que acontece pontualmente. Perda afetiva, né, divórcio, separação, morte de familiar. Sempre é uma perda levando a um quadro de depressão. Então a pessoa fica triste, aí para de comer, começa a emagrecer, não dorme, ou se não dorme, primeiras horas da noite dorme, depois acorda com a cabeça muito rápida, pensamento muito rápido, muito agitada, não consegue, sabe, não vê prazer pela vida. Tudo que ela fazia, que dava gosto, já não faz mais. Então isso é pontual, sabe? Isso a gente trata, a gente dá medicação, tá? Isso passa com o tempo. Eu falo medicação porque, veja bem, tem um tabu muito grande com relação a remédio, né? As pessoas ficam todas, sabe, preocupadas quando eu receito remédio. Porque, lógico, a maioria das pessoas que chegam em depressão no consultório, na verdade, elas não chegam dizendo que estão deprimidas. Elas chegam com sintomas, sabe, psicossomáticos. É palpitação, é dor no peito, às vezes um cansaço, sempre cansada. Claro, a gente eu afasto qualquer problema físico, né? Mas depois, você conversando mais, você vê que por trás daquilo tudo tem depressão. Tem ansiedade, tem estresse, que a gente tem que tratar e cuidar. Então, por isso que às vezes eu tenho que medicar. Olha, não tem nada, não tem chá, não tem erva, não tem suplemento, não tem nada disso que substitua um tratamento médico correto, tá? Eu sempre falo que a gente tem que fazer tudo com base nas evidências científicas. A minha vida é essa. Eu vivo dentro de uma academia de medicina, tá? Então, tudo que não tem comprovação científica, eu deixo de lado.
Então não tem erva, não tem chá, não tem remédio, não tem nada disso que substitui. Tem que tomar remédio. Você tem que tomar remédio para melhorar a serotonina. E às vezes, o primeiro remédio que você toma te dá efeito colateral. Isso é verdade. Porque o efeito benéfico demora às vezes 2 semanas para começar a melhorar. E às vezes na primeira pílula a pessoa tem um efeito. Então cabe ao médico orientar direitinho, explicar o tipo de efeito colateral que pode ter, explicar que às vezes a pessoa tem que ter um pouco de paciência, tolerar 3, 4 dias e depois melhora. Eu sempre peço para o meu paciente fazer uma oração antes de tomar medicamento, sabe? Sempre. E eu até queria que eu faço um desafio com vocês, para vocês, se vocês forem tomar medicamento para qualquer um deles, antes de tomar, você tem que oferecer a Jesus: olha, Senhor, eu entrego esse medicamento para que os efeitos colaterais não me façam, que só efeito benéfico me faça e que ilumine o meu médico para a gente fazer o remédio certo. Eu desafio vocês a fazerem isso para ver se vocês vão ter efeito colateral. E você tem que saber que efeito colateral que você pode ter. Esse negócio de chegar no médico e dizer: doutor, não adianta me dar remédio, porque todo remédio me faz mal. Não faz bem isso. Por que você vai no médico então, né? Se todo remédio te faz mal. Você vai no médico para tomar remédio, meu Deus. Olha, teve uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: doutor, tudo me faz mal. Eu tenho alergia até antialérgico. Você imagina só o que eu ia fazer com aquela senhora. Já estava um pouquinho mais avançada de idade. Bom, eu falei: vamos fazer o seguinte, a senhora vai tomar uma medicação, eu vou mandar preparar especialmente para a senhora. Mandei fazer na farmácia placebo. Sabe o que é placebo? Dentro da cápsula você manda colocar talco, você manda colocar qualquer coisa que não seja o remédio. E eu dei para ela tomar. Na primeira ela: passei mal, doutor. Aí eu mostrei para ela que não tinha nada dentro, né? Aí ela começou a tomar medicação e parou de conversa. Porque a grande maioria das pessoas já vai no Dr. Google. Bom, primeiro que o médico não explica para vocês o que é o remédio, né? Esse que é o primeiro fato. Porque se você sai do médico com uma lista de remédios, sabendo o que você vai tomar e quais são os efeitos benéficos e indesejáveis, é uma coisa. Agora, você chegar em casa, que nem pressão alta, a pessoa já não sente nada, chega em casa com remédio, um monte de remédio, vai tomar, você vai no Google, né? O Dr. Google vai mostrar um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim, né? Então, a pessoa tem que pensar direito. Então, essa depressão é depressão pontual. Você trata, 1 ano depois, às vezes tem que tomar 1 ano de remédio. Às vezes eu quero até tirar o remédio, a pessoa fala: não, doutor, está tudo bem, sabe? Então deixa, vai tomando. E tem que fazer terapia, evidente, não é só você dar remédio. Você tem que mandar fazer uma terapia cognitiva para descobrir o porquê daquelas coisas, o porquê daquele comportamento. E não adianta você mandar para fazer terapia sem você tirar a pessoa da crise, né, de depressão. É a mesma história, a pessoa está se afogando, você chega lá e pergunta: por que você não aprendeu a nadar? Você tem que tirar a pessoa da água, né? Exatamente isso, quando está numa crise, você tem que tratar. Essa depressão chama-se circunstancial. Agora, tem aquela depressão crônica, sabe? A pessoa que já nasceu triste, e desde jovem é triste, fica num cantinho na escola, é aquela menina que não tem relacionamento com ninguém, começa a namorar, não dá certo vai aquela confusão toda. Então, é uma depressão crônica. Depressão crônica pode ser familiar, tem família de gente deprimida, família de pessoas que têm suicídio, porque tem um gene envolvido nisso, um gene que foi descoberto em 2001. Então, são situações crônicas, que você tem que dar graças a Deus se tem uma medicação que consiga te controlar. Mas você sempre vai ter a depressão. Você pode ter que controlar, é que nem hipertensão. Você sempre vai ter pressão alta. Você controla com remédio, mas você sempre vai ter. Aí uma vez eu estava lendo
a palavra de Deus, que Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. História do paralítico. Vocês lembram? Que Jesus estava pregando, né? E tinha muita gente naquela casa, e umas pessoas queriam levar um paralítico para Jesus curar. E não conseguiam chegar. Eles fizeram o seguinte, colocaram ele numa padiola. Os amigos de Jesus, olha o primeiro exemplo dessa parábola, né? Amigos de Jesus, a gente tem que ter amigos que nos levem a Jesus, né? Então eles pegaram, abriram o telhado, desceram, olha a dificuldade deles, né? Desceram o paralítico na frente de Jesus. O pessoal já ficando bravo lá, né? Aí, olha o que Jesus falou, né? Jesus chega e fala para o paralítico, olha, filho, perdoados te são os pecados. Quer dizer, primeira coisa que faz Jesus, a cura espiritual daquele paciente, daquele paralítico. Depois ele fala assim, levanta-te, isso está em Marcos 2,9, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, pega o teu leito e anda, e vai embora para casa. Toma o teu leito e vai para casa, ele fala. Eu juro para vocês que eu não entendia essa palavra, porque a última coisa que um paralítico queria levar para casa era o leito que ele ficou a vida inteira. Era a cadeira de roda que ele andou a vida inteira, não é mesmo? A última coisa, eu falo, bom, mas vem cá, Jesus não era paradoxal, Jesus era o máximo de cá. Como o homem era inteligentíssimo, Jesus, né? Mas tem que ter alguma lógica nisso. Porque ele manda, ele te ordena, ele fala. Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa, leva ela para casa. Porque isso é a mesma coisa, olha. O homem, a depressão, paralisa a gente. É uma doença paralisante. Você não quer fazer nada, você não tem nada, não tem amigo, não tem nada. Mas ela sempre está com você. Então, você tem que entender que ela está com você, mas você não pode deixar ela te dominar. Você tem que procurar situações para você não cair nela, que ela sempre está ali. Então é isso que Jesus está falando, né? A cama está ali, você está andando, mas você não pode cair de novo. Os teus pecados estão perdoados, a gente não pode voltar. Então isso que eu sempre achava estranho, mas depois eu comecei a entender bem, que a depressão é uma doença crônica. Tá, você tem que dar graças a Deus que você está controlando com remédio. Tá, não fica parando de tomar remédio sem orientação médica. Isso é muito grave, muito ruim. Muito bom. Existem alguns mitos de depressão, né? Isso que eu falo. Primeiro que falam, olha, você tem tudo, né? Não é isso que falam? Você tem tudo, você tem marido, você tem filho, você tem uma casa boa, você tem Ela tem tudo, mas não tem nada. Porque a depressão, você não tem nada por dentro. Você tem um vazio existencial. Se você não preencher esse vazio existencial com Deus, não vai ter remédio que te ajude. Tá, esse vazio. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Sabe, você tem que conversar com a sua depressão, com você, com a sua depressão. Uma vez, o Padre Léo falou para mim o seguinte, eu estava conversando com ele sobre depressão, e ele falou para mim assim, Roque, você tem que dizer para os pacientes a saborearem esse momento de depressão. Eu falei, padre, é difícil, né, eu chegar para o paciente e falar, você está deprimido, falar, aproveita, saboreia esse quadro. Ele falou, não, você está certo, você tem que fazer isso mesmo. E é real, porque na depressão você não tem amigo. Você não tem vontade de sair de casa. Você não tem prazer por nada. Você quer morrer só. Então você tem que conversar com você mesmo. É momento de você aproveitar. Deus não deu doença para ninguém, mas Deus nos deu a sabedoria para poder transcender a doença. Deus nos deu o conhecimento médico para você transcender aquele momento de sofrimento. Será que eu estou exigindo demais do meu marido? Será que o que eu
que eu quero que o meu marido, o meu filho, seja aquilo que eu queira, e não aquilo que ele é? Será que eu estou querendo demais uma situação econômica? Será que eu estou almejando demais um sucesso profissional? Às vezes a pessoa fica querendo as coisas acima da média dela, acima do que pode. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que saber aonde a gente vive. Quantos e quantos profissionais que perdem a empresa, que perdem os carros e depois entram em depressão. Por quê? Porque o Deus deles era matéria, porque o vazio dele está preenchido com matéria, está preenchido com coisa efêmera que vai embora. A partir do momento que a gente tiver preenchido o nosso vazio com Deus, não tem nada que nos derrube, nada, absolutamente nada. Padre Léo mesmo falou no último dia de pregação aqui na Usana, que ele perdeu que a doença, o câncer, vocês lembram bem que ele falou, né? O câncer fez a perder isto, perdeu independência, perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé. Isso que a gente não pode perder. O nosso vazio, por pior que seja o momento, você tem que preencher com Deus. E às vezes as pessoas chegam e falam: você é forte, na nossa família só tem gente forte, tá, isso aí é frescura, o que você está tendo é frescura. Às vezes falam até estupidez, né? Isso é falta de um namorado. Vocês já ouviram falar isso? Que absurdo, que falta de humanidade, isso é não ser cristão. E às vezes fazem o pior ainda, fala assim: você deve ter um espírito imundo dentro de você, porque a pessoa que está deprimida, às vezes ela não sabe, ela perde a noção, parece que ela está vivendo um mundo aéreo, sabe? Parece que ela está vivendo um filme de terror às vezes. E às vezes a pessoa fala para ela: não, você está com espírito imundo. Veja bem, a pessoa deprimida já está se sentindo mal, culpada, lá embaixo. Ainda vai chegar um cara e ainda falar: você está com espírito imundo. Aí que piora mais. E pior, leva no centro espírita. Ai, meu Deus do céu, aí que volta pior ainda. Então, olha, precisa entender, o deprimido, você tem que ficar do lado dele, rezar com ele. Porque às vezes ele não quer nem rezar. Não tem vontade de nada, nem de rezar. Então, você fica do lado dele, escuta. Ou se não escuta, fique quieto, fique rezando quietinho. Isso quer ser cristão. A gente dá esse tipo de parceria. E o cristão pode ficar deprimido? Não é uma pergunta. Quantas vezes pessoas me falam: ah, doutor, é história de medicamento, né? Ah, doutor, se eu tomar medicamento, então eu estou indo contra a minha fé, porque eu tenho fé que Deus vai me curar. Não é? Olha o raciocínio. Se eu tomo o remédio, eu vou contra a minha fé. Só que a pessoa esqueceu, pulou o livro, de ler o livro do Eclesiástico. Tá, até concordo, tem algumas denominações religiosas que não têm o livro do Eclesiástico. Mas a nossa tem, está aqui, Eclesiástico 38. Honra o médico por causa da necessidade. Toda a medicina provém de Deus. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. E uma coisa que é nítida aqui, ó. Meu filho, bem assim, está no 38:9. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti. Ora ao Senhor que Ele te curará. Eu sempre acho que a cura é divina. A cura é divina. Diretamente que Deus faz milagre, que não é muito comum, mas Ele usa médico e usa medicamento como instrumento da cura divina. E Ele fala aqui, primeira coisa, afasta-te do pecado, reergue as mãos, purifica teu coração de todo o pecado. Então, no momento de doença, a primeira coisa é você confessar. Reza, oferece um incenso,
dá uma oração, como ele fala, depois ele diz aqui em 12, em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, pois ele não te deixe, pois a sua arte é necessária. Então, no momento da doença, eu sempre peço, né? Você tem que rezar para que Deus te mande um médico que vai te ajudar. Em segundo lugar, você tem que rezar para Deus te curar, mas depois você tem que ir para o médico. Não tem como, você tem que tomar medicamento? Tem que tomar medicamento. Está escrito na palavra. Agora, o cristão pode ficar deprimido, doutor? Mas e aí a fé, como é que fica? Não tem nada a ver uma coisa. A doença não tem nada a ver com fé. Quer dizer, a doença melhora, você pode ter cura, você pode ter evolução da doença com fé. Isso sim, os pacientes que têm fé têm uma evolução diferente. Isso eu comprovo no dia a dia, meu médico e também no meu dia a dia como pesquisador. Tá? Estudo que nós fizemos lá no INCOR mostraram isso, que as pessoas que têm fé, elas têm uma evolução diferente da depressão, principalmente. Mas o cristão pode. Você tem várias passagens bíblicas que mostram realmente que as pessoas, muitos místicos que tiveram depressão, Santa Teresinha, São João da Cruz, a noite escura, né? E tem várias e várias situações que mostram que realmente, e nós somos humanos. Jesus não teve depressão, Jesus não, embora seja humano, meio humano e divino, né? Mas Jesus teve uma crise de pânico. Olha só, é verdade. Jesus teve uma crise de pânico no Monte das Oliveiras. Pois ele foi tão forte o estresse para ele, que ele suou sangue. Sabe, sudorese com sangue chama-se hematidrose. É uma situação médica que acontece em altos níveis de estresse. Jesus suou sangue. Ele teve um estresse, ele estava em jejum um dia anterior, já estava em jejum, suou sangue lá. Você imagina, ele terminou, ficou desidratado, ele teve uma crise de pânico. Por sorte, por Deus, não é? Que o anjo consolador apareceu. Né? O anjo consolador fez com que Jesus pudesse se recompor para poder suportar o que ele tinha pela frente. Então é isso que eu peço às vezes, e peço sempre, que a gente peça para Deus mandar o anjo consolador para você, que passa esse momento de crise de depressão. Tá, você tem que tomar seu medicamento? Tem, ora, está escrito aqui na palavra, né? Antes de você procurar o médico, você tem que rezar. E olha, veja só, uma vez eu estava, logo depois da minha conversão, que vocês encontram, é minha propaganda feita aqui, do livro da Canção Nova, que é Milagres que a Medicina Não Contou, 20 anos depois. Lá tem minha conversão. Mas logo depois da minha conversão, eu estava estudando a carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo estava preso, né? Numa masmorra. Você imagina uma masmorra naquela época, né? Preso, acorrentado na masmorra. E justamente por coincidência, que eu não acredito, só providência que existe, né? Por providência divina, eu estava estudando os pacientes que chegavam no meu consultório, que chegavam com queixas de cardiológica, mas eu via que tinha outras coisas por trás, que eram quadros mais depressivos. Eu comecei a estudar depressão, que até então, a gente, cardiologista, ia estudar depressão para quê, né? Então, eu comecei a estudar, e foi junto, né? E nessa época, eu via que a depressão tem três quadros importantes. Ansiedade, que a pessoa fica ansiosa, não sabe, que ansiedade o que é? O medo do amanhã, né? Aquilo que vai acontecer, que não acontece, graças a Deus, 70%, 80% das preocupações que a gente tem não acontece, né? A mãe fica, ai meu filho, será que está acontecendo isso? E daqui a pouco o filho chega. Então, ansiedade. Segundo, melancolia, é aquela tristeza que dá. Aquela tristeza. E terceiro, é culpa, sentimentos de culpa. Então, a pessoa com depressão
sente culpa de tudo, né? Imagine então se forçam ela a sair de casa. Ah, vovó, vamos lá, vamos passear, você está bem, vamos passear no shopping. Ela chega no shopping, ela passa mal, tem que levar de volta. Então, essa culpa da pessoa deprimida é muito grande, a gente não pode estimular. Então, 3 coisas: ansiedade, melancolia e culpa. Ansiedade, eu tenho medicação para isso, eu dou medicação. Existem vários ansiolíticos que são extremamente seguros e a pessoa não fica dependente. Tá? Essa é outra pergunta. Doutor, eu vou ficar dependente do remédio? Eu pergunto, você quer ficar dependente da doença ou do remédio? Não fica dependente, não. A gente vai tratando a pessoa. Às vezes a doença é crônica, você tem que tratar sempre. Então, ansiedade, tem remédio que a gente dá e trata. Melancolia, tristeza, tem remédio para isso também. Tem antidepressivo de várias formas. Tem gente que não tolera um, não tolera outro, tem efeito colateral hoje tem até teste psicofarmacológico, farmacogenético, para a gente saber qual o tipo de medicamento que a gente pode dar para não ter efeito colateral, mas e sentimento de culpa? Não tem como curar, não tem remédio para isso, né? Não tem. Só a graça de Deus é que cura o sentimento de culpa. Só. Olha, se a gente ficar olhando muito para trás, a gente não progride na vida, né? Você fica, por que eu casei? Por que eu não casei? Por que não sei o que lá? Sabe a pergunta do encardido é o porquê, né? O encardido que faz os porquês da vida. Cristão não pergunta para isso, a gente pergunta para quê, né? Mas, se você ficar olhando para trás, você vai ficar uma estátua de sal, que nem a mulher do Lote, né? Olhou para trás, ficou estátua de sal. Muita gente não progride na vida porque fica olhando para trás. Fica olhando só as coisas que deixou de fazer. E não olha para frente, não olha para cima. Mas, e aí, como eu estava dizendo, eu estava estudando a palavra, estava estudando a carta de Filipenses. Olha, e Paulo fala assim, olha, em Filipenses 4:6. Não vos inquieteis com nada, entregai vossas preocupações ao Senhor. Eu falava, não é possível, esse homem pirou, né? O cara preso, acorrentado, não vos preocupeis com nada. Puxa vida, mas Paulo foi o baluarte do cristianismo, né? Foi a pessoa que divulgou o cristianismo. Mas ele fala, não vos preocupeis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. A palavra de Deus é aí. A gente tem que ler a palavra porque Deus fala. E o nosso inconsciente recebe da forma que Deus quer que a gente ouça. Às vezes você está lendo um negócio, mas Deus quer que você entenda outra coisa. Por isso que a palavra de Deus tem que ser lida sempre, diariamente. Muito bom. E depois, como é que eu trato, como é que tem ansiedade? Então, essa é a ansiedade, né? Não vos inquieteis. Depois ele fala assim, alegrai-vos no Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa daquele jeito, falar alegrai-vos, mas a alegria é outro tipo de alegria, não é essa alegria efêmera de carnaval, dessas coisas mundanas, não, é a alegria interna que você tem de sentir Deus com você. Essa é uma coisa extremamente, que deixa a gente muito alegre, muito tranquilo, e não tem problema nesse momento. E depois ele fala nessa mesma carta, terminando, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta pela frente. Então, são 3 coisas. Olhar para trás, não. Eu escrevi uma novena para a cura da depressão, que está à disposição para vocês aqui na Canção Nova, tá? Onde eu peguei essas 3 passagens, tá? E eu adaptei a tudo aquilo que os pacientes se queixavam para mim durante as consultas. Então, nessa novena, vale a pena você, que tem alguém deprimido, se você está deprimido, vale a pena você dar para o seu amigo. Realmente, Deus usou muito e usa muito essa ferramenta, que é a novena para a depressão, da cura da depressão. Eu quero agradecer a vocês. Eu peço para vocês não esquecerem de colaborar com a campanha da Canção Nova. Tá, a campanha Dai-me Almas,
é uma campanha extremamente necessária. Por conta de um programa como este, quantas e quantas pessoas, sabe, atingiram a cura, que Deus usa a gente. Ele usa qualquer pessoa, Ele usa a gente, me usou a Gisela, usa o Nelsinho, usa qualquer um de nós. Então, é importante manter um programa que nem esse tema Canção Nova de comunicação. É importante a gente, todo mês, a gente auxiliar. Eu falo que é uma retribuição que todos nós temos obrigação de fazer com a Canção Nova. Muito obrigado.